Vamos entrar agora na questão do gnosticismo. Para a gente poder falar sobre isso, tá? Se você, por exemplo, procurar na internet gnosticismo, é muito triste que... Qual o verdadeiro... O que é o gnosticismo, Samuel? O que você entende por gnosticismo? O gnosticismo, na verdade, ele é aquilo ligado àquele entendimento do demiurgo, que seria um tipo de criação que falhou, tá? E um ser que criou este mundo e aprisionou os seres, tá? Dentro deste mundo. Eles são chamados de demiurgo. E os seres ficaram aprisionados aqui. E eles fazem toda uma confusão, onde eles colocam que, por exemplo, o Deus, no Velho Testamento, que a gente tem, da palavra, ele seria sempre esse demiurgo, que seria o diabo, uma espécie de diabo, onde ele está enganando a humanidade. E aí então o verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro Deus, seria Jesus, que eles falam que seria Jesus, que aí eles aceitam partes do Novo Testamento, mas só partes, tá? Eles não aceitam tudo, fazem uma confusão. E aí ele veio livrar o mundo daquele Deus do Velho Testamento. E eles dizem que seria só através desse tipo de conhecimento, e que o demiurgo é mau e tal. Só que, qual seria esse tipo de conhecimento secreto? Eles dizem, olha só já a confusão, né? Que a serpente no Éden, na verdade, era Jesus, e que ele era um ser bom, e que ele veio trazer o conhecimento e libertar a humanidade desse demiurgo, que não queria que a humanidade acessasse esse conhecimento. Olha como entramos num negócio, na verdade, perigoso, né? Samuel, isso é uma pergunta que os ateus eles fazem. Ok, se vocês falam sobre esse Deus, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, em vez de deixar eles sem esse tipo de noção ou alguma coisa do tipo? Como eu já disse, a humanidade, ela já é o quê? Ela está ligada a uma hierarquia angelical, mas ela já é teste. Ela é um teste. E o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não é ruim. Só que esse conhecimento do bem e do mal é um tipo de capacitação, de amadurecimento, que o ser adquire quando ele consome esse tal fruto. E aí eu não vou entrar nesse aspecto. Samuel, você entende que é um fruto literal? Sim, mas não vou entrar nesse aspecto com vocês, porque pode ter aquele que ele fala assim, para mim é só um símbolo. Ok, pense como o teu cérebro alcance. Mas o importante é que você entender que existe algo que é acessado pelos seres, e ele está ali, e ele não é mau, só que não são todos que estão preparados para acessar isso. E o que aconteceu com Adão e Eva? Aquilo estava ali, mas foi dito, você não pode pegar isso aqui. Vou dar um exemplo simples para vocês, para que vocês deem esse exemplo para um ateu, para uma pessoa que você vá conversar algo sobre isso. Dê um exemplo de um carro. Tá? Vamos dizer que você tem uma criança de 8 anos. O carro é mau? O carro é um veículo, é algo que... né? Só que se ele não for conduzido por alguém capacitado, o que vai acontecer, gente? Aquilo vai ser morte para alguém, não é? Imagina então uma criança ali de 5 anos, 8 anos, tentando dirigir na Anchieta à noite, numa grande chuva. Né? Como que fica? Ela lotada ali. A criancinha tem capacidade, e sem ninguém ali, ela sozinha. Né? Ela vai conseguir? Compreendem a ideia? Então, é a mesma coisa. Quando o problema não é o carro. Então, é a mesma coisa que Deus falou assim, ele mostrou todas as coisas, vamos dizer, você mostra a casa, os cômodos, você pode fazer isso aqui. Nesse guarda-roupa aqui você não vai mexer nisso, não vai mexer nessa aqui, você não vai pegar a chave do carro e não vai tentar ligar o carro e vai sair ali da garagem. Entendeu? Você aconselhando a pessoa. Então a mesma coisa. Adão e Eva, eles acessariam o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando? Eu não sei. Em algum momento. Mas não era para que eles fizessem naquele momento em que Deus ele disse. Tudo vocês podem comer aqui, menos isso. Então é um teste. É algo simples. E o teste é uma questão assim, não só que você não terá acesso. Porque muitos pensam que Deus ele é um ser, tipo assim, ditador, e ele fica guardando como se fossem segredos para si. Vale lembrar, pessoal, que Deus ele tem seus segredos. Tá? Existem as coisas que são de Deus, e as coisas reveladas são para os homens, e há coisas que são dele. Só que isso significa que ele sempre vai guardar para si para sempre? Não, pessoal. Só que a grande questão é, para quem ele vai falar seus segredos? E em que momento? Quais serão as pessoas?
Todos estão preparados para entender e têm o amadurecimento e a maturidade para isso? Compreendem? São perguntas simples. É a mesma coisa. Há assuntos que você sabe da tua realidade, do teu cotidiano. Vamos falar de uma coisa simples aqui, e que está inclusive ligada ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Sexualidade. Você fica falando sobre isso com uma criancinha de 3, 4 anos? Não é o momento. Está errado. Né? Ao seu momento, em que aí aquela criança vai começar a desenvolver, e aos poucos você vai dando um pouco de informação. Gente, é a mesma coisa no mundo espiritual. É bem simples, né, entender isso. Não precisa nem crer em Deus para você compreender essas questões de maturidade. Então a Bíblia, ela tem uma lógica perfeita, ela é perfeita em tudo. Só que o sistema religioso, ele é uma porcaria. Por quê? Porque ele foi conduzido por seres maus que querem que você pense que Deus é injusto. Então esse é o verdadeiro gnosticismo que eu refuto. Agora, se você colocar na internet, tá? Gnosticismo, o que é gnosticismo? Eles vão te dar muitas informações equivocadas. E eles vão, a Igreja Católica, quando eles desenvolveram o que a gente chama de cristianismo, e que a gente herdou muito disso, tudo que não concordava com o dogma que eles formataram, eles não possuem o cristianismo primitivo em plenitude, não. Eles tiraram um monte de coisa, corromperam um monte de coisa, e aí tudo que não ficou no dogma que eles formataram, que são completamente limitados, sem respostas, são coisas completamente equivocadas, fazem com que a Bíblia, inclusive, pareça entrar em contradição e na verdade não. E eles não te dão uma resposta plena. Eles retiraram o conhecimento das pessoas. E aí o que eles falavam? Tal coisa é um livro gnóstico. Tipo, não concordou com ele, eles pegavam um cesto, assim, imagina um cesto, gnosticismo. Tá concordando com aquilo que a gente formulou em tal concílio, alguma coisa? Não. Joga ali, fala que é gnosticismo. E aí joga ali tudo. E quando você procura o que é gnosticismo, as pessoas, na verdade, elas não têm uma noção correta. Tá? Para que você compreenda a Escritura, aquilo que eu já falo de antemão para vocês precisam ir na raiz. Você não precisa falar hebraico para isso. Precisa falar aramaico, grego. Mas é importante você ter informação daqueles que já falavam, já sabiam disso, porque ela foi escrita assim, e do povo hebreu, e na raiz. Como que eles liam a Bíblia, como que eles interpretavam as Escrituras, para você compreender isso. Eles entendiam pelo conhecimento que era passado de pai para filho, que é conhecido por muitos como Kabbalah. A Kabbalah é a forma que eles passavam esse conhecimento com todo cuidado e com todo pudor para alguém. Geralmente não era escrito. E a própria Bíblia ela foi revelada aos profetas de maneira cabalística, com vários tipos de camadas, em que só aquele que tinha esse conhecimento ele ia ter a plenitude daquela interpretação. E a igreja primitiva conhecia isso. Jesus conhecia isso. Isso foi passado assim para todos, tá? De pai para filho. Você tinha a escritura e tinha a forma de interpretação dela. Só que aí o que acontece? Isso foi tirado das pessoas e as pessoas só ficaram com a escritura. E olha aqui, da escritura que ficou, eles pegaram ainda muitas dessas partes e pegaram alguns livros e tiraram, tá? Foram tirando. E aí aquilo que ficou, eles ensinaram da maneira deles, só que não da forma original. Porque se você não entender pelos 4 níveis de interpretação, você jamais vai entender a Bíblia. E ela sempre estará em contradição, aparentemente. Porque existem chaves de entendimento para você poder responder a Bíblia. Por isso que quando você pergunta certas coisas para o sistema religioso, ele nunca vai conseguir te responder. Como, por exemplo, matança de cananeus. Por que herdamos o pecado de Adão e Eva sendo que eu nem existia? O que aconteceu? Né? Entre várias questões, como era a cosmologia da Bíblia. Várias, que eu depois vou colocar aqui para vocês. Então, quando você procura sobre o gnosticismo, ele diz o seguinte, tá? A maioria dos textos que eu achei, quando eles vão falar sobre o gnosticismo, eles dizem que, um ponto que eu vi em comum, considerar que o ser humano possui uma essência imortal e que o transcende. Eles dizem que isso é gnosticismo. Ou seja, que há algo imortal dentro de nós e que transcende. E isso não é gnosticismo. Isso é mentira, isso é o que a Bíblia já ensina. E, aliás, todos os povos já ensinavam isso. Pois no cristianismo original, se sabe sim que há algo dentro de você que ele é imortal, ele é algo espiritual. Vou dar um exemplo, tá?
E isso é muito claro. Nós estamos em um estado transitório, limitado. A vida é um teste, mas algo dentro de você, ele é espiritual. E Deus quer elevar essa parte tua num nível para que você tenha sempre a imortalidade, viva para sempre. Lucas 20, verso 33 diz: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha só, aqui já está o objetivo do nosso ser aqui. Já dá para ver que isso aqui, gente, é o quê? Passageiro, que nós precisamos o quê? Ressuscitar. Sermos como quem? Como os anjos. Por quê? Porque essa é a nossa verdadeira natureza, nosso ser original. Filhos de Deus, como os anjos. Ressurreição é para isso. Qualquer igreja que ensina que você vai ressuscitar, mas você vai ficar aqui na terra, tá? Dando enxadada no chão ali, o cara tá louco. Ele não entendeu a verdadeira mensagem da Bíblia. Ele é um negador de texto. 1 Coríntios 15, 53 diz: porque convém que isto que é corruptível, passageiro, limitado, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então quer dizer que essas duas passagens que eu li aqui é gnosticismo? Não. Então, o cristianismo hoje tenta explicar algo que, na verdade, eles estão deturpando e corrompendo e que a Bíblia já fala a todo momento. Romanos 2,7 diz: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, a honra e a incorrupção. Ó, outra realidade espiritual, né? Incorruptível. 1 Coríntios 15, 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal e revestir-se da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu já tinha lido essa primeira parte, mas tem essa segunda parte. Ó. Cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, ou seja, essa parte limitada que nós estamos, na vitória. Então, quer dizer, os caras eles falam mal de algo e chamam isso de gnosticismo, sendo que na verdade a Bíblia já está falando disso. Ela não está demonizando isso. E eles sem perceber, eles estão demonizando a própria Bíblia. E quando eu falo sobre a nossa pré-existência, e que o sentido de nós ressuscitarmos é herdarmos aquilo que... sair disso aqui, dessa matéria, e sermos como Deus quer, como filhos de Deus, com corpos de glória, como éramos, os caras falam que isso é gnosticismo. E o pessoal, desculpa a palavra, pessoal burro, né? Parece que não perceberam, eles não leem a Bíblia. Apocalipse 24 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam um sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante um dia divino. Ou seja, algo além desse tempo. Esse um dia divino é 1000 anos. Por que você fala dia divino, Samuel? Para que as pessoas tirem a cabeça daquela ideia milenista de que é 1000 anos que você fica com um risquinho, com um tracinho igual na prisão, sabe? Que os caras ficam contando o dia. Não é isso, o tempo lá é diferente. Quando a Escritura fala 1000 anos para Deus são como um dia como 1000 anos, já está mostrando que a temporal é diferente. O reino de Cristo é diferente, o tempo é diferente, a natureza é diferente. João 8,51 diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Você não vai ficar aqui, você vai para outro lugar, para outra morada, outra realidade. E isso, se isso aqui então é gnosticismo, então sejamos gnósticos, porque isso aqui é Bíblia. E os caras descrevem que você ficar, crer que você tem uma essência imortal e que transcende este mundo, seria gnosticismo. Olha a burrice dos sites que tentam explicar sobre o gnosticismo. Né? Eles não sabem o que estão falando. O gnosticismo é aquilo que eu comentei sobre a questão do demiurgo, que é um tipo de livro apócrifo que eu nem vou falar o nome aqui, para que vocês nem busquem ler. Tá? Mas se vocês procurarem demiurgo, talvez vai mostrar lá um tipo de apócrifo, todo confuso lá, que fala sobre essa questão. Tá? Mas é triste que o próprio cristianismo hoje acabou transformando outras coisas que não tem nada a ver com gnosticismo, e ele fala que é gnosticismo, e não é. Compreendem isso? Em Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aqui está mostrando que a nossa natureza espiritual é importante. E se você continuar no pecado, você vai morrer. Teu ser espiritual vai morrer. Você vai ficar
fadado a este mundo material. João 11, 25 ao 26 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Eu pergunto a você, você crê isso? Isso não é gnosticismo, isso é Bíblia. Mas tristemente os caras acabam dizendo isso, né? Que se você crê que você tem uma parte sua, que ela será imortal, que ela já é imortal, que ela está ligada a isso, que seria gnosticismo. Mateus 27, 52 diz: Abram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Ressurreição, gente. Para que você ressuscita? Já se perguntou isso? Pergunte para o seu pastor, por que você tem que ressuscitar? Né? Se é para ficar neste mundo aqui, não dá para ficar nessa mesma natureza mesmo? Por que eu tenho que ir? Por que eu encontro com Cristo nos ares? Inclusive, eu coloquei uma postagem esses dias, acho que foi essa semana. Pergunte para aquele seu cara materialista, milenista, né? Por que você tem que ter um corpo de glória e você se encontra com Cristo nos ares? Se você vai ficar na terra, podia mudar e você encontra com ele aqui, ele vem aqui, te dá um abraço aqui, você te dá uma enxada e você começa a carpir aqui. Não é isso, é outra realidade, é outro nível. Mateus 10, 28 diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, nefesh. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque existe um local, pessoal, que no mundo espiritual, o teu ser imortal... Ah, Samuel, mas como que se ele vai morrer, então ele não é imortal? Peraí. Imortal não significa que ele não pode ter a condição de um dia morrer ou desaparecer. Significa que se ele não for afetado por alguma coisa que é ruim, ele vai viver para sempre. E todo ser angelical, espiritual, ele é isso. O nosso ser espiritual, ele é imortal, desde que ele não entre na corrupção, não entre no pecado e não seja afetado por ele. Existe esse fogo do eterno purificador, que aquele ser que é mau e maligno, esses seres eles serão lançados nesse lago de fogo e eles deixarão de existir. Eles serão consumidos durante um tempo, mas chegará um momento que eles deixarão até de existir. Por quê? Porque o que é pecado não suporta aquele fogo. Olha que interessante, há um fogo divino. Ah, você pode não crer? Ok, é coisa sua. Tá? Mas compreendem isso? Por quê? Porque aquele ser é imortal. Se ele ficar daquele jeito lá, ele vai ficar naquela condição. E a gente tem que estar o quê? Ligado à fonte divina. E na frequência, na vibração do Pai. Do contrário, aí você estará assim fadado a essa morte. E é isso que o inferno ele fará com a alma e o corpo. Consumirá. Esse fogo divino consumirá aqueles que não estão na vibração. Porque a Escritura fala que aqueles que subirão com asas de águia, né? E não se cansarão, passarão pelo fogo e não serão consumidos. Por quê? Porque o teu corpo estará o quê? Revestido dessa natureza espiritual e essa imortalidade sua não será afetada. Você vai viver para sempre nesse corpo de glória. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, essa morte espiritual. Não é só a morte aqui, gente. Isso aqui é apenas um simulacro. Tá? Mas existe a morte real, que é o mundo espiritual lá. Você está em teste. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 4,16 diz: Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando fala que ele descerá, tá? Das dimensões superiores, tá? Para nos encontrar nos ares. Por que encontra nos ares? Porque é de nova natureza, de outro tipo de natureza, você vai voar. Por isso que muitas pessoas elas têm esse sonho. Você já teve esse sonho onde você está voando? E você controla o teu voo? É muito louco, né? Você controla, você sente, com a tua mente você faz, seu corpo vai para frente. De onde como que isso pode surgir dentro da nossa consciência? Porque um dia você já voou, um dia você teve certo tipo de capacidade que você não sabe. Por isso que quando você é criança, principalmente, que a mente ainda está um pouco lúdica, a gente chama de lúdico, mas é porque ela está um pouco conectada ainda. Ela não esqueceu completamente das coisas de lá. Então a criança ela consegue ver melhor o mundo espiritual, pode compreender mais. Ela se identifica com o quê? Com um super-herói que voa, que tem superpoder, porque na verdade ela está ainda conectada com a tua supernatureza espiritual que você tinha. E aqui você está apenas um corpinho, o quê? Digamos assim, limitado. Né? João 5, 28 ao 29 diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os sepulcros ouvirão a voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Primeira ressurreição. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação também se levantarão. Só que para o mal. Lembra? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Sempre falo disso. Tá?
Então, eles dizem isso, só que aqui nesses versos está provado que crer que você tem uma essência imortal, que você vai transcender isso não é gnosticismo. Tá? Então eu estou refutando aqueles que me chamam de gnósticos e que chamam esse conceito de gnosticismo, sendo que eu já li eu li 14 versos aqui para vocês.